outro assunto muito importante, porque o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, ele pretende propor um plebiscito sobre aborto. A iniciativa deve ser apresentada na próxima reunião de líderes com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Além dele, arcebispos das arquidioceses de Curitiba e São Paulo foram às redes sociais se manifestar contra esse julgamento que descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação. O arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, criticou os ministros e disse que nenhum juiz, nenhum magistrado tem autoridade para dizer quem é pessoa e quem não é. Por fim, Dom José disse que os magistrados parecem querer brincar de serem deuses. A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, pautou o julgamento para o dia de amanhã e a gente vai girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, essa é uma questão, uma pauta extremamente sensível, polêmica, que fomenta discussões entre grupos diferentes nas redes sociais, eu tenho acompanhado. E o que você acha especialmente dessa ideia do senador Rogério Marinho de realizar um plebiscito? É preciso incluir a população nesse debate, né? Ou pelo menos o referendo, né? Aprovar uma lei e comprovar na consulta à população. Eu sempre defendi, e não é nenhuma novidade, todos aqui defendem, aqui em Brasília, né? O Estado laico, ou seja, a distância da religião para o Estado. Mas, evidentemente, que na elaboração de leis tem que levar em conta costumes e principalmente a formação do povo brasileiro. Portanto, é preciso sim ouvir as religiões, os setores religiosos. Quando se fala em Estado laico, é que um Estado ele não pode adotar uma religião, que uma religião pressupõe conceitos, posturas, né? E até ideias de vida e de posturas públicas e pessoais. Então o Estado tem que ficar longe disso aí, o Estado. Mas a elaboração de leis e a definição de parâmetros tem que ouvir todos os setores e principalmente as religiões, as várias religiões. E fica muito claro esse debate que é antigo no Congresso Nacional, de que há uma minoria que defende a liberação do aborto. Eu nunca caio na armadilha de dizer que alguns defendem o aborto. Ninguém em sã consciência pode defender uma tragédia desta. Isto é horrível para a vida pessoal de quem pratica. Eu já fiz várias matérias, já acompanhei esse assunto, debates, e é traumatizante para o resto da vida. Quem pratica um aborto fica com aquilo cravado no cérebro e nenhuma religião admite essa possibilidade. Absolutamente nenhuma. Todas condenam, umas com mais veemência e outras não, mas todas condenam. Então, esse é um assunto para ser discutido no Congresso Nacional, porque há divergências. E uma lei, ela é elaborada exatamente assim, com base nos costumes e com base na tendência do que quer o povo brasileiro. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos, que tem uma federação, um pacto federativo muito diferente do Brasil pela independência, os estados discutem, no estado pode, no outro não, num pode assim, no outro não, e a própria Suprema Corte definiu que os estados podem fazer essa definição, com limites. Então, a história de o assunto ser definido no Supremo Tribunal Federal, nada contra o Supremo, nada contra a Constituição. É pela sensibilidade do tema, ou seja, os deputados e senadores foram eleitos em vários setores exatamente para discutir isso. E existem vários e vários projetos em todos os sentidos no Congresso. E por que não votam? É porque o Congresso não quer mudar nada e deixar desse jeito. Ou seja, a postura é essa. Eu conversava com a ex-ministra, senadora Damares Silva, e até ela, no Ministério, dizia isso. Não é para mexer, é para ficar assim, embora ela tenha uma concepção pessoal e política e pessoal e religiosa de que não deveria acontecer nenhum tipo de aborto. Eu sei que ela pensa assim, mas no governo ela achava que não deveria mudar. Isso um respeito político, um respeito administrativo, um respeito legal ao que está acontecendo no Brasil. Existem possibilidades de aborto legal no Brasil, caso do anencéfalo, perigo para a mãe e estupro, né? O caso de estupro é de tão liberal que não precisa nem registrar uma queixa, basta chegar lá e dizer que foi vítima de estupro, para se ter uma ideia, né?
Então, o Congresso é que tem que fazer esta definição. E o plebiscito sobre o assunto é muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Quando nada, um referendo. É quando o Congresso vota a lei e diz, só entra em vigor se a população disser sim. Tá certo. Agora, Roberto Mota, também queremos ouvir a sua opinião. A descriminalização do aborto em debate com os nossos analistas, sempre abraçando a todas as pessoas que chegaram nas emissoras de rádio da Jovem Pan. Estamos tratando desse tema que será tratado muito em breve no Supremo Tribunal Federal. Isso gera uma repercussão enorme. Vários líderes religiosos estão tratando desse assunto e fazendo críticas à possibilidade de aprovação dessa liberação do aborto para fetos até 12 semanas. Mota, como avalia todo esse cenário, a manifestação desses religiosos católicos e essa proposta, ou pelo menos essa ideia do senador Rogério Marinho de realizar um plebiscito, ou como disse o Zé, um referendo? O medo que dá o plebiscito é que aconteça a mesma coisa que aconteceu com aquele plebiscito que foi realizado para consultar o pensamento da população a respeito do armamento. A maioria da população disse que não queria a proibição de comercialização de armas de fogo. Ainda assim, o governo enfiou goela abaixo da sociedade o tal Estatuto do Desarmamento, que só desarma o cidadão de bem. Para os bandidos continua a mesma coisa. Esse não é um assunto para ser decidido por um tribunal. Esse é assunto para ser decidido pelos representantes do povo. E é também uma nova chance para a gente chamar a atenção para uma coisa que já foi descrita, eu esqueci agora quem é o autor da frase, mas um pensador disse, o pior das consequências é que elas só vêm depois. Não se pode deixar de lembrar isso. Eu sempre falo da cestinha da esquerda. Todo político de esquerda, todo ativista de esquerda carrega uma cestinha. Você tem que levar tudo que está dentro daquela cestinha. Dentro da cestinha está a descriminalização das drogas. Dentro da cestinha está a descriminalização do aborto. Dentro da cestinha está a ideia do bandido vítima da sociedade. Na cestinha também está o ataque à propriedade privada. A propriedade privada tem que acabar. Tem gente que ainda não entendeu isso e que acha que é possível pegar só uma coisinha de dentro da cestinha da esquerda e as outras eu não gosto. Mas olha, meus amigos, a cestinha da esquerda é que nem esse imposto sindical que estão querendo trazer de volta. É obrigatório. Assunto importante para a gente repercutir com o nosso time. Dantas, na iminência desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, é o momento de setores da sociedade se manifestarem, fazerem barulho e estimularem o debate? E a história do plebiscito, pode ser uma boa saída? Eu acho que sim. Inclusive, acho que foi o Mota que sugeriu. E o Rogério Marinho pegou a ideia e colocou na praça. O Rogério Marinho assiste muito programa, viu? Então, qualquer coisa aí que dê de resultado, a culpa é do Mota, tá? Eu não tenho a mínima preocupação, Dantas. Eu tenho certeza que o povo está com a sua cabeça feita em relação a esse assunto e que a maioria vai se posicionar da forma que acha melhor, não tenho dúvida nenhuma. Não, eu queria só lembrar aqui um episódio, porque em 2016, essa ação que a Rosa Weber pautou, ela é de 2017, né? Pretende ali anular 3 artigos do Código Penal que criminalizam, inclusive, a mulher, né? Por fazer o aborto. Mas em 2016 teve uma decisão na primeira turma do Supremo, e parece que até o Barroso era relator da ação, que pedia ali a libertação de um médico e de uma mulher que tinham sido presos justamente por causa da prática do aborto. E acabou que a decisão da primeira turma, lá em 2016, ela já deu essa nuance de descriminalização do aborto até o 3º mês de gravidez, né? Então, e aí o que aconteceu, né? Eu me lembro que lá, ali na Praça dos Três Poderes, ali onde tem o STF, tem a deusa Têmis, né? Aquela estátua da deusa Têmis, e fizeram um protesto, até hoje não identificaram quem foi, mas jogaram tinta vermelha na deusa
que é a deusa da justiça, a deusa das leis eternas, né? E jogaram ali uma boneca e tinta, né? E aí os seguranças, quando perceberam, foram lá, lavaram a estátua, mas nunca se identificou quem efetivamente fez. Hoje, se isso acontece, as pessoas estariam presas, daria um jeito de serem alcançadas pela justiça. Então, esse é um debate válido e precisa ser travado pela sociedade de uma forma republicana e claro, a Suprema Corte precisa estar sensível justamente à maioria, ao que quer a maioria da sociedade. Me parece que a gente tem aqui uma sociedade de maioria conservadora. Quando você tem evangélicos e católicos se unindo, lideranças, né, religiosas se unindo e provocando esse debate, eu acho que é fundamental, acho que é muito importante, acho que sinaliza de uma forma importante para os ministros que muitas vezes estão lá, né, ali no seu ambiente e às vezes não tem a sensibilidade das ruas, né? Então eu acho que é preciso estar com a cabeça aberta, atento a essa sinalização. Por quê? Porque, é claro, isso trata de algo que vai fundo em crenças pessoais, né? Ele trata da vida e trata de crenças trata da fé das pessoas. E você não pode simplesmente com uma canetada achar, né, que é possível deletar essa crença, né, e subjugar o resto da sociedade por uma decisão de alguns ministros, assim como a gente gosta, como alguns ministros gostam de dizer que o Supremo ele é contra-majoritário, mas nesse caso você está tratando da vida dessas pessoas, então e da vida daqueles que estão nascendo, né? Então, de fato, é um debate que só pode ser travado no Congresso e na sociedade. Afinal de contas, o Congresso representa a sociedade. Tá certo. Para fechar rapidamente, Cristiano Beraldo, também queremos ouvir a sua opinião sobre essas possibilidades sobre a mesa. Várias pessoas aqui, inclusive, criticando essa possibilidade, dizendo que o Brasil, sim, já hoje em dia pode fazer aborto para esses casos específicos ditos pelo Zé Maria. Feto anencéfalo, perigo para a mãe e estupro. Qualquer outra alternativa seria usar o aborto como método contraceptivo. Particularmente, eu penso também dessa forma. Beraldo, você para fechar rapidamente. Não, é um absurdo, né, Caniato, você ter esse tipo de discussão no Brasil vindo de uma corrente política que é contra a polícia, a favor do aborto, a favor das drogas. Quer dizer, que tipo de Estado essas pessoas querem para si e para os outros?